podemos aprender. Tantas coisas ruins, a gente vai ver que Deus age em favor do seu povo. Apesar de tudo, Deus estava ali agindo em favor do seu povo. Amém? Vamos lá, capítulo 1, livro de Ruth. Aqui no capítulo 1, nós podemos ver aqui a partir do versículo 1, que resume um pouquinho do início, né? Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. E por aqui a gente vê que essa história já começa uma história bem triste, né? Com perdas aqui, com luto, com tristezas. E quando a gente olha para a história de Noemi, aquela senhora, a gente vê que não é fácil. Não era fácil para ela. Não era fácil porque primeiro ela perdeu o seu marido e depois ela perdeu os seus 2 filhos. Né? E aqui, a gente vê aqui uma história triste, a gente vê aqui solidão, a gente vê luto. E aqui só restaram somente 3 viúvas. Era uma família completa, mas agora só restavam 3 mulheres viúvas. E aí Noemi, depois dessas perdas, Noemi resolve voltar para a sua terra. Uma mulher israelita que teve que sair da sua terra junto com sua família, porque havia necessidades ali na sua terra. Por isso seu marido saiu com ela e seus filhos. Como a gente leu lá no início, houve grande fome na terra, e por isso eles tiveram de sair da sua terra e ir para Moabe, para tentar salvar a sua família, né? Para trazer melhoras para a sua família. E aqui Noemi resolve, depois de tudo isso ter acontecido, Noemi resolve voltar para a sua terra, junto com suas noras, Orfa e Ruth. Agora a gente pode imaginar a dor daquela mulher. Será que você consegue imaginar a dor de uma senhora já de idade, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, e ela não tinha mais nada. Acabou ali para ela, porque como ela já era uma senhora já idosa, ela não tinha como, ela não via esperança dela casar mais e nem ter filhos. E ali para ela é como se tivesse acabado tudo, porque o que ela tinha de mais precioso, que era a sua família, acabou-se. Morreu o marido,
morreu os filhos, e ali ela não tinha mais como recomeçar a sua vida, não tinha mais como ter um novo recomeço. Agora você imagine uma mulher numa situação como essa, onde naquela época a mulher, ela precisava ter filhos para que ela fosse valorizada. Naquela época a mulher tinha que ter o marido, e aqui Noemi, ela não tinha mais nada. E aqui de repente Noemi resolve voltar para a sua terra junto com suas noras. E ali elas conversavam. E quando Noemi perdeu ali o marido e os seus 2 filhos, ela não tinha mais nada a oferecer àquelas 2 noras que ela tinha, que foi a que restou na vida dela. E é interessante porque aqui Noemi, quando decidiu voltar para a sua terra, ela conversou com as suas noras, porque elas sabiam que, como eu falei, para ela não tinha mais para onde correr. Ela não podia mais refazer outra família, não podia casar, não podia mais ter filho, porque ela já estava bem idosa. Mas ela sabia que para as noras, que ainda eram mulheres novas, elas poderiam ainda refazer as suas vidas. Poderiam casar novamente, poderiam ter filhos. E aí Noemi fala com elas para que elas voltem, retornem para suas terras, para que elas retornem para a casa de seus pais e retomem sua vida. E com muito choro, gente, eu vou resumir porque eu acredito que essa história já é tão conhecida que eu acho que nem precisaria eu falar mais sobre isso. Ela já é tão conhecida, mas eu vou relembrar alguns tópicos para que a gente possa entender o que Deus pode fazer na vida de alguém. E aqui, com muito choro, aquelas 3 mulheres, aquelas 3 viúvas ali chorando, Noemi pediu para que elas voltassem para suas terras, para suas famílias. E Orfa resolveu realmente ir embora, seguir a sua vida. Mas Ruth poderia ter ido embora também, assim como Orfa foi. Ruth poderia ter escolhido outro destino para ela, assim como Orfa foi resolver sua vida, foi refazer outra história para a vida dela. Porém, Ruth, ela não quis escolher outro caminho. Ruth se apegou tanto à sua sogra, a Noemi, que ela não quis abandoná-la. E assim, é uma das partes mais fortes que eu acho desse livro de Ruth. É uma das partes mais tocantes, que traz para nós um grande aprendizado. Lá no versículo 16, acompanhe comigo. Quando Noemi estava insistindo para que as suas noras fossem embora, fossem retomar suas vidas, uma delas foi, mas Ruth, ela decidiu ficar. E lá no versículo 16, Ruth responde à sua nora: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então, essa é a parte mais forte que eu vi aqui do livro de Ruth, em que ela decide cuidar da sua sogra, ela decide ficar ali.
E a gente pode aprender aqui uma lição muito preciosa sobre lealdade. Aqui nessa decisão de Ruth. Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth mais. Nada, não tinha família, não tinha mais nada para oferecer. Mas mesmo assim, Ruth, ela quis ficar com Noemi. Ela quis ser ali a amiga, ficar ali do lado de Noemi naquele momento. Ruth ficou ali como uma filha cuida da sua mãe. Ruth, ela foi leal à sua sogra, ela foi leal até o fim. O que nós podemos aprender aqui? Será que nós temos sido Ruth na vida de alguém? Sabe, essa história é tão forte de Ruth, essa lealdade de Ruth é tão forte, que eu vejo aqui, eu consigo entender aqui que tudo que se é feito de bom vem da parte do Senhor. Eu não consigo ver alguém fazendo alguma coisa boa por si mesmo, por si próprio. Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu consigo enxergar que há um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama e um Deus que tudo que nós fazemos, se é algo bom, vem da parte dele. E o que eu vejo aqui é que o Senhor colocou ali no coração de Ruth esse amor tão grande por aquela mulher, por sua sogra, uma lealdade tão grande que ela foi capaz de ficar com sua sogra para cuidar dela. E quando a gente consegue olhar para isso, meu Deus, que coisa extraordinária. Porque se a gente for trazer para os tempos de hoje, será que a gente pode encontrar lealdade nessa terra? Será que se o Senhor andar procurando, assim como Ele procura verdadeiros adoradores entre seu povo, será que Ele encontrará também alguém leal no meio do seu povo? Será que o Senhor pode encontrar alguém leal suficiente a ser tão leal assim como Ruth foi com aquela mulher? Porque Ruth, ela poderia ter ido embora, ela não tinha mais marido, ela não tinha mais ligação nenhuma com Noemi. Então ela poderia ter ido refazer a sua vida ali naquele momento. E a gente olha para essa história de Ruth, eu não consigo ver se não for a mão de Deus. Eu não consigo ver algo que não tenha sido Deus que tenha colocado ali no coração de Ruth. E será que nós temos tido esse tipo de comportamento? Será que nós temos sido Ruth na vida de alguém? Pelo menos uma vez na nossa vida? Uma vezinha sequer? Será que temos amor suficiente? Porque Deus, Ele nos ama e Deus é amor. E o Senhor coloca no nosso coração esse amor, pelo menos é o que o Senhor tenta fazer todos os dias da nossa vida, colocar o amor dEle dentro do nosso coração, para que nós tenhamos esse amor suficiente para amar e cuidar do outro. O amor suficiente para amar alguém sem interesse nenhum. E foi assim que aconteceu com Ruth. Aquela mulher, aquela velhinha, ela não tinha nada para oferecer mais a ela. E Ruth estava ali, se entregando totalmente para cuidar dela, mas ela sabia que ela não ia receber nada em troca. Ela não ia receber um salário, ela não ia ter... Noemi não podia dar mais nada para Ruth, nada. E mesmo assim, ela continuou sendo leal a essa mulher. E essa é uma das reflexões mais fortes que eu vejo aqui nesse livro. Para a gente refletir que tipo de ser humano nós temos sido para com o outro. Que tipo de amor nós temos amado o próximo, porque a palavra diz que nós temos que amar a Deus mais
O segundo mandamento é tão importante quanto amar a Deus, que amar o próximo. E eu sei que é o maior desafio nosso. Mas será que nós temos pelo menos tentado? Quem gostaria de ter uma Ruth do seu lado? Todos nós. Todos nós aqui poderíamos levantar a mão e dizer: eu queria, como eu queria uma Ruth do meu lado. Como eu queria um amigo, uma pessoa ali do meu lado, que cuidasse, que fosse leal, que tivesse esse amor tão grande. Como Ruth. Todos nós queríamos alguém assim. Mas sabe algo que o Senhor me falou, eu fazendo essa palavra, eu estudando essa palavra, e o Senhor falou assim: antes de querer uma Ruth, uma amiga leal, antes de querer alguém do nosso lado, assim como Ruth, nós precisamos primeiro ser como Ruth. Aí é que vem o nosso desafio. Porque nós, como seres humanos, nós somos muito egoístas. Nós só queremos receber, nós não queremos dar. Nós queremos ser amados, mas nós não queremos amar. Nós queremos ser perdoados, porque a palavra fala, mas nós não queremos perdoar. Nós queremos tudo que nós temos direito nessa terra, mas nós não queremos dar nada para o outro. Nós queremos receber do nosso Deus todas as bênçãos que a palavra de Deus fala para nós, mas nós não queremos doar nem sequer, muitas vezes, uma obediência à palavra. Nós só queremos receber, mas não queremos dar nada. Mas Noemi ainda estava amargurada, triste, frustrada, com tantas perdas em sua família. Vamos ler lá no versículo 20. Versículo 20 e 21. Não me chame, no 20, né? Não me chame de Noemi, respondeu ela. Chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Aqui foi quando Noemi chegou à sua terra junto com Ruth, e as mulheres foram até ela, e ela estava frustrada, porque, como diz aqui no versículo, né, cheia eu parti, eu saí daqui dessa terra com minha família, meu marido, meus filhos, e agora eu volto vazia para cá, então eu estou amargurada. Por isso não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que significa amargurada, porque é isso que eu estou sentindo nessa hora. E aqui elas voltam para a cidade, para a terra de Noemi. E aqui a gente vai passar para o capítulo 2. E aqui entra em cena um homem chamado Boaz. Capítulo 2, versículo 1. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. E aqui entra em cena agora Boaz, que será uma bênção na vida daquelas mulheres. Eu não sei se você acredita em coincidência, mas eu não. Porque eu conheço um Deus que é capaz de fazer milhões de coisas acontecerem e o impossível acontecer. Então, para mim não existe coincidência, mas existe a mão de Deus agindo a nosso favor. E é assim que Deus faz. E aqui quando elas chegam ali na terra de Noemi, e ali Ruth, para poder ajudar a sua sogra, para elas não passarem fome ali,
Ruth poderia ter ficado em casa, sei lá, esperando o milagre acontecer, esperando que o Deus de sua sogra mandasse o maná do céu para elas. Mas Ruth, a gente vê as qualidades de Ruth aqui nesse livro que são tremendos. E a gente viu aqui que Ruth, ao chegar na terra de Noemi, ela logo se dispôs a sair para ajudar, a trazer comida para dentro de casa. E o que eu achei interessante foi porque Ruth pediu permissão à sua sogra para recolher as sobras de espigas dos campos. E ali ela não conhecia Boaz, ela nunca tinha ouvido falar de Boaz, ela nem sabia quem era. E ela saiu para recolher as espigas, para trazer comida para dentro de casa. E ela foi a um campo. E qual seria esse campo? O campo de Boaz. E aí, a partir desse momento, a gente já começa a ver o agir de Deus ali na vida dessas mulheres. E Boaz ali, ele foi muito bondoso e generoso com ela, com Ruth. Lá no versículo 10, diz assim, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Boaz respondeu: Eu sei, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. E aqui foi no momento que Ruth entrou ali naquele campo para recolher espigas, e ali tem todo aquele mover em que eles se conheceram. E Boaz a conheceu pela fama que Ruth tinha de ser uma mulher virtuosa, de ser uma mulher que ajudava a sua sogra. E é interessante que nós começamos a ver aqui o agir de Deus. Existe coisa na nossa vida que nós temos que reconhecer que só Deus pode fazer. Só Deus. E aqui, quando Noemi descobre que Ruth foi colher espigas no campo de Boaz, mesmo sem saber, Noemi renasceu ali nela a esperança da família ser resgatada novamente. Aí nós passamos agora para o capítulo 3, e é interessante porque aqui vai falar sobre algo muito interessante. Naquela época existia uma prática cultural em Israel. E Boaz, por ser parente da família, seria o parente resgatador. Ele tinha que assumir essa responsabilidade de cuidar de Ruth, casando-se com ela para dar continuação à família da viúva. Era um costume que eles tinham, em que a família não podia, para que a família não acabasse ali, como a família de Noemi ali só estava as 3 mulheres viúvas, então tinha que ter algum parente para dar continuação à família, para que aquela família não se encerrasse, não acabasse ali. E ali precisaria de um resgatador para redimir a família de Noemi. E assim, Ruth foi falar com Boaz sobre essa situação, sobre ser o seu resgatador, o resgatador da família. Só que havia outro parente, além de Boaz, que era parente também próximo da família,
Então, para Boaz poder assumir aquela responsabilidade, Boaz precisava falar com outro parente. E se o outro parente, que era mais próximo, não aceitasse, aí sim Boaz poderia assumir essa responsabilidade de ser o resgatador. E aí Boaz foi falar com o homem, resumindo a história. Se você quiser ver direitinho, você vai lá no livro de Ruth. Mas aí Boaz foi falar com esse parente e ele não quis aceitar. Ele até aceitava comprar a propriedade de Noemi, mas ele não queria se casar com Ruth. Aí lá no versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Versículo 9 e 10. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. E ali Boaz estava ali no meio dos anciãos ali para poder eles serem testemunhas desse ato. E assim Boaz casou-se com Ruth. Depois que Boaz quis assumir a responsabilidade de ser resgatador daquela família, Boaz se casou com Ruth e eles tiveram um filho. Aí eu queria ler com você o versículo 14, 15, 16. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é o filho da sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. 16. Noemi pegou o bebê, aninhou-se junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filhinho. E aqui, até aqui a gente vê o quanto Deus agiu para que essa história tivesse esse final, esse desenrolar. E a gente vê aqui que lá no versículo 17, diz assim, ó: as mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Eu achei muito interessante isso aqui, porque Deus fez algo tremendo acontecer. Noemi era uma mulher estrangeira, que ela foi para a terra da sua sogra, mas como naquela época seria difícil alguém estrangeiro chegar em outra terra e ser bem recebido, e ali ia ser tudo ser tão difícil, principalmente para uma mulher. Mas aí Ruth, como uma mulher estrangeira, viúva, uma moabita, ela chegou naquela terra porque ela decidiu ser leal à sua sogra. Ela decidiu amar e cuidar da sua sogra. E ali, por causa dessa ação de Ruth, por causa dessa atitude dela, ela foi felizarda com a lealdade de Boaz na vida dela. É muito interessante, porque
ela plantou e ela colheu. Vocês entendem? Ela plantou a lealdade na vida da sua sogra e ela colheu através da vida de Boaz. Boaz que se tornou seu marido. E ela ainda veio a ser a bisavó do rei Davi, o mais famoso rei de Israel. Eu achei isso aqui muito tremendo. Porque aí eu fiquei perguntando, e se Ruth tivesse ido embora junto com a outra nora de Noemi? O que teria sido? Será que a vida dela lá na outra terra seria pelo menos um pouquinho parecido com essa vida que ela teve aqui? Não. Porque por causa de, como eu falei, eu acredito que Deus coloca uma sementinha no coração da gente e muitas vezes nós temos que decidir se nós vamos obedecer ou não. Então, através da nossa obediência é que vai nascendo os frutos. Aquela mulher, aquela jovem, Ruth, ela poderia, por mais que ela tivesse com vontade de ir com Noemi, por mais que ela amasse Noemi, a sua sogra, mas ela poderia pensar, nossa, vai ser muito difícil chegar naquela terra, o que vai ser de mim? E ela poderia, não, acho que eu vou voltar para casa dos meus pais mesmo, e lá eu vou refazer minha vida, vai ser melhor. Por mais que ela amasse Noemi, ela poderia ter tomado outro rumo, ela poderia ter ido para outro destino. Mas a semente que estava no coração dela, ela foi obediente a essa semente. E automaticamente ela colheu frutos através de Boaz. Porque a gente vê aqui que Boaz não era, a gente leu que ele era um homem rico. Mas a qualidade de Boaz não está na sua riqueza. A qualidade de Boaz está na sua generosidade. Ali, quando Ruth estava ali colhendo espigas, quando você vê aquele capítulo que fala sobre desde quando ela chegou, lá no capítulo 2, desde quando Ruth chegou ali no campo dele e começou a colher, ele foi muito generoso com ela. Ele ajudou ela, mesmo sem conhecer aquela estrangeira. E ali, Deus foi muito bom para com Ruth. Foi muito bom com ela. Porque ela casou com um homem do mesmo nível dela. Ruth era uma mulher muito virtuosa, uma mulher humilde. Já pensou se Ruth fosse uma patricinha da vida? Você acha realmente que Ruth ia recolher as sobras? Ela não foi buscar, ela estava recolhendo o que sobrava lá dos campos, o que caía no chão é que ela apanhava para ela. Será que se ela fosse uma patricinha, ela teria ido? Não teria. Mas havia ali humildade também nas qualidades ali de Ruth, humildade nela, e ali ela veio ser, através de Ruth, toda uma história foi desenrolada, né? E aí a gente vê ali a vida de Noemi. O que nós podemos ver ali na vida de Noemi, mostra que Deus não abandona o seu povo. Deus usou o apego, a fidelidade, a lealdade de Ruth para mudar a situação, não somente de Noemi, mas de toda a sua família. O Senhor resgatou toda a sua família através de uma atitude, de uma mulher que obedeceu aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E outra coisa que eu achei interessante, que eu não falei muito sobre isso, mas lá no versículo mais forte, que é quando Ruth fala para Noemi, lá no capítulo 1, versículo 16, quando Ruth diz assim: não insista comigo para deixá-lo voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus.
Sabe, essa é uma das partes mais fortes, porque ali Ruth estava tomando para si o Deus de Noemi, que é o Deus de Israel. Ruth ali começou a partir daquele momento pegar o Deus de Noemi. Esse também agora, a partir de agora, é o meu Deus. E onde você viver, ali morrerei e serei. Onde você morrer, ali viverei e serei sepultado. E o que nós podemos aprender aqui nessa história tão pequena, mas que nós podemos ver aqui uma mulher que poderia ter tomado outras atitudes, mas aí ela, por sua lealdade àquela mulher, que não tinha nada para oferecer a ela, mas mesmo assim, pelo amor que ela sentia, ela quis ser leal até o fim. E a partir do momento que Ruth decide tomar aquela decisão, Deus começou a mover tudo a favor delas. E aí a gente vê Deus agindo, Deus operando em tudo, desde a hora que elas chegam na terra de Noemi, até o momento que elas se casam, que Ruth se casa ali com Boaz. E ali Noemi passa a ser de aquela mulher amargurada, como ela mesma falou, não me chame de Noemi amargurada, mas Noemi voltou a ser a feliz novamente. Tudo por causa da atitude, a lealdade de Ruth. A lealdade que pode mudar histórias, a lealdade que muda destinos, a lealdade que salva família. Poderia passar a noite falando sobre a lealdade de Ruth, mas que a gente vem aprender que como o valor da lealdade é importante para nós, e que cada vez que nós quebramos os princípios da palavra, nós deixamos de colher bons frutos. Cada vez que nós quebramos coisas que Deus tem deixado aqui para nós fazermos, nós deixamos de colher frutos maravilhosos. E aqui Ruth, ela colheu, ela plantou a lealdade na vida da sua sogra e ela colheu automaticamente. E é assim na nossa vida. Tudo que nós colhemos, tudo que nós plantamos, nós também colheremos. E é tão importante a gente ver, a gente parar para ver que tipo de semente nós temos plantado na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que tipo de semente nós temos semeado na vida das pessoas, na nossa casa, nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Que sementes são essas? Às vezes são sementes que nós gostaríamos tanto de receber sementes boas, mas nós temos plantado sementes ruins. E nós não podemos plantar algo e colher outra coisa. Se eu vou plantar a banana, eu vou colher banana, não tem como. Então é tão importante, se aquilo que eu quero receber na minha vida, eu preciso começar a semear a partir de hoje. Eu quero pessoas leais comigo, eu quero uma Ruth na minha vida. Então vamos começar a semear isso na vida das pessoas. Vamos começar a respeitar, a amar as pessoas, como diz a palavra. Porque isso não sou eu que estou ordenando ou falando para nós, para você e para mim. É a própria palavra que fala que amar o próximo é um dos mandamentos, segundo mandamento mais importante. E é o mandamento que nós mais temos falhado como filhos de Deus. Nós temos mais falhado nesse mandamento. E o que o Senhor espera de nós é que nós amemos a Ele, mas que a gente também ame o próximo. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus.
Depois, se você puder, que o Senhor possa tocar o seu coração para que você possa ler esse livro em casa, para você riscar as partes que o Senhor vai falar com você fazer as suas anotações. Sabe, cada vez que nós lemos a palavra, o Senhor vai falar, Ele fala de um jeito comigo, Ele vai falar diferente com você. Para cada um de nós, o Senhor fala da maneira que nós estamos precisando ouvir. Então, que você busque ler esse livro, são só 4 capítulos, que eu sei que o Senhor vai falar muito ao seu coração em nome de Jesus. Eu queria nessa hora orar junto com você por aquilo que o Senhor tem falado aqui nessa noite. Nós lemos esse livro de Ruth, em que nós aprendemos aqui lições muito importantes. Uma das lições maiores e mais preciosas desse livro é o amor que nós temos que ter com o outro. Uma das outras lições importantes que eu vi é que nós nunca devemos duvidar do poder do Senhor. O Senhor, Ele sempre age em favor do seu povo. E muitas vezes nós temos até parado de orar, muitas vezes nós temos até deixado de lado as nossas aflições, orar pelas nossas aflições, orar pelas nossas preocupações, porque nós não cremos mais que o Senhor pode fazer. O Senhor transformou aquela família, resgatou toda aquela família que elas estavam perdidas. E assim o Senhor quer fazer com cada um de nós. Talvez as situações difíceis que nós passamos, principalmente quando são situações internas que ninguém consegue enxergar. Principalmente quando é algo de dentro de nós, que ninguém sabe o que nós sentimos. Mas o Senhor, Ele conhece. E da mesma forma que o Senhor nos conhece, nós precisamos crer e confiar que o Senhor, Ele pode fazer. O Senhor, Ele pode restaurar, Ele pode resgatar. O Senhor é um Deus, Ele ama cada um dos seus filhos. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque em plena quinta-feira, poucos são aqueles que se dispõem a estar no culto de quinta-feira. Poucos são aqueles que se dispõem a sair de suas casas cansados depois de um dia de trabalho para estar no culto. Mas eu quero te dizer que toda semente plantada, ela é colhida. Toda semente semeada, ela é colhida. E quando nós fazemos isso para o reino de Deus, quando nós fazemos isso para o Senhor, o Senhor nos recompensa. O Senhor nos recompensa de tal forma que todos podem olhar para nós e ver o mover e o agir de Deus na nossa vida. Deus é aquele que ama seu povo, os seus filhos, e aqueles que o obedecem, esses são recompensados. Esses são recompensados. O Senhor, nessa noite, que está no meio de nós, o Senhor quer derramar dentro de nós, em nosso coração, esse amor que é difícil. É difícil muitas vezes nós sermos cheios desse amor, porque nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos tolerar, nós não conseguimos conversar, mas o Senhor é aquele que pode fazer em nome de Jesus. Que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou.
levante do chão, erga o clamor, restitui. Nessa. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha luz, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Eu não sei o momento que você está vivendo, eu sei que tudo vai gerar a teu favor. Talvez de uma hora para outra a tempestade chegou, o problema chegou, mas lembre que Jesus está com você. Anime o seu coração, aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é tudo que já morreu. Podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, Senhor, e põe teu azeite em minha luz. Oh, restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Você crê que Deus vai restituir tudo? Tudo na sua vida? Então levante a sua mão para o céu e diz: Senhor, eu creio. Mesmo gemendo, mesmo não entendendo, mesmo às vezes desencorajado, mesmo estando como Noemi, se achando alguém amargurado, mas eu creio que Deus vai mover toda essa situação a meu favor. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Cante mais uma vez o tempo. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, diga: Quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha luz. Oh, restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. comece a orar nessa hora. Restitui. Talvez você esteja como Noemi nesse momento. Sabe, querido, talvez órfã, ali era uma das mais queridas de Noemi. E Ruth talvez fosse aquela que estava ali pelo cantinho. Eu estou falando só talvez, porque às vezes tempos e estações tende a nos surpreender. Porque ter pessoas fiéis
diante de momentos bons é fácil. Sabe, quando tudo está dando certo, quando está todo mundo numa festa, quando você tem dinheiro. Patrícia estava pregando, eu estava me lembrando de uma frase que eu ouvi de um padre. Esses padres cantou, né? E ele dizia assim: amar a gente quando a gente tem algo a oferecer é fácil. Eu quero saber quando só restar botar o padre no sol, tirar o padre do sol, botar o padre no sol, tirar o padre do sol. Sabe quando o padre não tiver mais nada para oferecer, será que vai ficar alguém para botar o padre no sol, tirar o padre do sol? Às vezes eu fico pensando nisso. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente não tem mais aquele pique, aquela paciência. A gente não é mais aquele jovem que a maioria de vocês são. E a gente fica pensando, meu Deus, quem são os fiéis? Quem são aqueles que ficam quando tudo der errado? Eu sei o que é isso, irmão. Eu já vivi isso. E hoje você pode aprender com esse tempo que os fiéis, eles permanecem. Os fiéis, eles aguentam a tempestade. Os fiéis, por mais que naquele momento de cruz eles saiam tudinho, mas depois Pedro volta, começa a caminhar com João. Por mais que ele tenha negado Cristo 3 vezes ali, mas ele só negou porque estava ali. E os outros que negaram de uma forma pior, nem apareceram. Pelo menos Pedro ficou. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? São momentos assim que revelam os fiéis. E talvez você hoje esteja passando por um momento de prova, e você sofreu porque aquelas pessoas que pareciam ser mais fiéis, Deus tirou da sua vida. Mas eu quero te dizer, Deus levanta as Rutes, Deus levanta os Boaz, amém? Deus levanta pessoas para dizer assim: olha filho, eu tenho um plano maior para você. Tudo que você está vivendo é porque eu estou querendo restituir o que você perdeu. Eu estou tentando responder as tuas orações. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que... Cante mais uma vez. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu. Oh, restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, E refrigera minha alma. restitui. Queria que você convidasse seu irmão, sua irmã para orar nessa hora. Vamos fazer os nossos círculos de oração, orando uns pelos outros. E Deus queira que Deus coloque uma Noemi do seu lado. Deus queira que Deus coloque um Boaz do seu lado agora. Alguém para profetizar sobre a sua vida. Alguém para ser o seu remidor. Quando ninguém mais quiser ajudar você. Quando ninguém entender o teu grito de dor. Quando ninguém entender, Noemi dizendo: eu sou Mara, eu sou amargurada de espírito, e quiserem todos ir embora, Deus vai colocar Rutes do teu lado, dizendo: assim como tu tens um Deus, esse Deus será meu. Assim como tu tens um povo, esse povo será meu. Eu permanecerei contigo. Deus vai colocar Boaz do teu lado, dizendo:
dizendo: quando ninguém quiser te remir, quando ninguém quiser dar nada por você, Ele vai estar com o coração cheio de amor e dizendo: eu vou te remir, eu vou estar junto com você nesse momento. E sabe, querido, toda amargura vai gerar esperança. Aguente o tempo da provação, Noemi. Deus colocará Rutes no teu lugar. Aguenta o tempo da provação, Ruth, porque Deus colocará Boaz nos teus caminhos. Aguenta firme, Boaz, porque Deus vai escrever a tua história na raiz de Davi. Oh, aleluia. Deus não deixa barato, querido. Deus pagou com preço de sangue, e a glória dele virá sobre as nossas vidas, de acordo com a nossa fidelidade. Ah, mas eu não estou aguentando mais o momento. Aguenta, você aguenta mais do que você imagina. Ah, mas eu não estou suportando mais esse momento. Tá, se você suporta, tenha calma. Deus colocou um bálsamo do teu lado. Você só precisa enxergar. Para de olhar para quem Deus tirou. Para de olhar para aquilo que você perdeu. E começa a olhar para quem ficou. Porque Orfa foi embora, mas Ruth ficou. Ruth não era mais nora, mas ela queria ser algo maior. Ela queria ser filha. Ela queria ter mais intimidade. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Deus vai colocar pessoas assim do nosso lado em nome de Jesus. Pessoas que aguentem quando você estiver amargurado, como Noemi estava, quando não te sobrou mais nada. Pessoas que vão conseguir ouvir o teu clamor, o teu choro, a tua dor, e não vão dizer: olha, eu não aguento essa sua amargura, eu não aguento esse seu choro, essa sua reclamação, não aguento, eu vou embora. Deus colocará no coração, como a Patrícia falou, não será coincidência, será Deus. Aleluia, 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 aleluia. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que cante o tempo. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Oh, restitui e leva minhas águas tranquilas. Oh, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui. Espírito de Deus, Ele nos dá pessoas. E eu queria que você agora lembrasse de alguém que está do seu lado. Ele não te deixou só. E
essa pessoa é como Ruth na sua vida. Essa pessoa é como Boaz na sua vida. E ela está ali para te ajudar, para fazer os planos de Deus acontecerem com você. E se você é uma Ruth na vida de alguém, de uma Noemi amargurada, que diz: não ande comigo, vai embora, saia de perto de mim, aguenta firme, Deus vai te honrar colocando Boaz na tua vida, alguém tão fiel quanto você. Permaneça no tempo mau, e você será digno de participar também da festa, das bodas, do banquete real. Porque fiel é aos olhos do Senhor, aos fiéis é aos olhos do Senhor visto com alegria, com fidelidade. Então diga: eu permanecerei fiel, para não entrar por um caminho distante da vontade de Deus. Queria que você abraçasse alguém e diga: seja como Ruth na vida de alguém, seja como Boaz na vida de alguém. Diga a ele, diga a ela: seja como Boaz, seja como Ruth, seja alguém que reme, seja alguém que ajuda, seja alguém que não vai embora, seja alguém que seja como remidor. Aleluia. Pai, nós oramos por essa casa, nós oramos por essa igreja, nós oramos pelos nossos pastores, nossos diáconos, os nossos líderes, nós oramos pelos nossos discípulos, pelas células, pelos movimentos, pelos kids que farão um culto sábado, cada professora, cada ministro de louvor nessa casa, tanto os que tocam como os que cantam. Que o Senhor, Senhor, possa ser aquele, Pai, de amor transformador em nós. Senhor, nós oramos também por aqueles que estão distantes, por aqueles que estão desanimados, que estão tristes, que estão sobrecarregados, que estão em algum momento de aflição, de abandono ou de tristeza espiritual, ou simplesmente estão mornos, desanimados. Pai, reacende a chama no coração de cada um de nós, para que a gente possa ter forças e ânimo para profetizar, para orar, para pregar, para falar do Teu amor. Levante as mãos para a sua casa, comece a orar sobre a sua casa. Diga: Senhor, guarda a minha casa, faz de mim instrumento de valor na minha casa. Senhor, que eu seja como Ruth, que eu seja como Boaz. Diga: que eu seja alguém que tenha coragem de lutar, de remir, que eu não abandone, que eu não vá embora, que eu não fraqueje na hora da dor, da amargura. Talvez a amargura da sua esposa, talvez a amargura do seu marido, talvez a amargura da sua sogra. Você não sabe, ela pode estar vivendo um momento ruim, e por isso ela está tão estressada, por isso ele está tão estressado. Comece a orar agora e dizer: Senhor, me dá paciência de Ruth, me dá o amor para remir como Boaz, para que eu não destrua os planos de Deus dentro da minha família. Declare: eu e minha casa, com fé, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Coloque as mãos na sua mente. Aí estão todas as suas perguntas, aonde você tem tudo aquilo que muitas vezes virou um campo de batalha, mas o Senhor toma posse agora da tua mente.
colocando fora toda palavra maldita, tudo aquilo que ofendeu os teus ouvidos, tudo aquilo que amargurou o teu coração, que deixou você azedo, que chegou como uma flecha e te feriu, você sangrou. Mas o Senhor é tua cura nessa hora, e Ele cura as tuas emoções. Você vai ser alguém forte, você vai ser alguém corajoso, você vai ser alguém que vai conseguir ir até o fim, para conseguir realizar os planos de Deus na sua vida. Diga com fé: eu sirvo ao Senhor e não vou fraquejar. Diante da minha mente, eu decido que o meu coração é do Senhor. Diga em nome de Jesus. Tem alguém doente, vem até a frente para a gente ungir você. Se tiver alguém com alguma enfermidade, vem até a frente para a gente te ungir. O Senhor é aquele que cura, amém? Eu queria nessa hora que o Espírito Santo de Deus também alcançasse as pessoas que estão em casa. Talvez você conheça alguém que está enfermo, está doente. Nós vemos em um tempo, está muito estranho, né, gente? Quem observou que as gripes hoje em dia não são gripes comuns? Eu estava vendo no story de um fotógrafo aqui de Cascavel, que é bem conhecido, e ele compartilhou um vídeo de uma cantora famosa, a Ivete Sangalo. Ela teve uma gripe, uma virose, gente. E aí ela, em casa, sozinha, de madrugada, sentiu uma dor de barriga muito forte, foi pro banheiro, aquelas dor de barriga violenta. E aí ela ficou desnutrida, olha isso, gente. E desmaiou, a pressão dela baixou. Ela desmaiou, que tacou a cabeça no chão. A mulher estava com ponto aqui em todo canto. Ela disse que nem sabe como foi aquilo. Eu disse, meu Deus, de uma virose. Também eu estava conversando hoje com alguém que tinha pessoas que tinham começado com uma virosezinha, de repente estava internada, a pessoa morreu, foi entubada e morreu. Depois do Covid para cá, eu não estou querendo assustar você, mas é a verdade que a gente observa. Parece que as viroses ficaram mais violentas. Nós temos que orar, a igreja tem poder de oração, amém? Então quero declarar a você que está em casa hoje, talvez passando por um momento ruim como esse, de virose, quero declarar cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Que esse mal não vem para destruir você, para matar você, mas ele vem para que você possa chegar a Deus e ser totalmente transformado, curado, restabelecido, socorrido. Senhor, nos protege desses maus deste século, nos protege dessas doenças contagiosas, Senhor. Doenças aí da mosca, doenças que está aparecendo nesse tempo de calor intenso. Pai, em nome de Jesus, nos protege, nos guarda. Nós confiamos em Ti. Diga, eu confio no Senhor. Eu e minha casa está protegido. Diga, minha saúde, meu corpo está guardado pelo Senhor. Diga em nome de Jesus. A igreja diga amém. Deixa eu orar por você, Pai. Teu Espírito está nesse lugar. Nós viemos te buscar essa noite com o coração contente, feliz, porque estamos aqui perseverando, lutando, guerreando, mas perseverando. E nós só temos a te agradecer. Que nós não venhamos a murmurar, que nós não venhamos em um momento nos entristecer ao ponto de dizer chega, mas que nós possamos ser como Ruth, continuar o caminho até o fim, em nome de Jesus. Só antes de eu dar a bênção final, que eu ia esquecendo, vamos tirar o dízimo, gente, a oferta, eu ia esquecendo. Você que vai ofertar, que vai dizimar, mas eu estava aqui com alguma coisa, está faltando, eu só não sei o que é, o dízimo e a oferta. Você que vai ofertar, que vai dizimar, levante sua mão se você quiser o envelope. O Léo colocou aqui o QR Code. Eu quero dizer que está funcionando, tá, gente? Esse QR Code, você pode usar ele. Antigamente estava dando probleminha, mas a gente já corrigiu isso. Então você pode usar o QR Code se for fazer o Pix. E que o seu coração esteja alinhado com o que você vai fazer agora.
ofertar, dizimar, que não haja peso no seu amor pela obra de Deus, não haja peso, mas que haja gratidão. Levanta seu envelope, levanta sua mão, Pai. Aqui está o nosso coração, é mais do que oferta. Que o nosso coração seja totalmente ofertado a Ti, para que não haja peso em nós, Senhor, mas que haja imensa gratidão. Isso em nome de Jesus, amém e amém. Traga seu envelope, levante a sua mão em adoração. Pode trazer, traga até o altar. Você que fez pelo Pix, levante sua mão, agradeça. Agora sim, levante sua mão. Pai, eu abençoo o teu povo no amor do Pai, na graça do Filho, nas doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Abrace seu irmão, dê a paz do Senhor para ele. Até domingo. Você que vai o culto infantil está convidadíssimo, tá bom? Será no Espaço Nobre.